Doutor Mário. Ah, que ótimo, doutor Mário. Muito obrigada. Deixe-me apresentá-lo, então, para os nossos internautas. Pessoal, participa agora doutor Mário Sérgio de Oliveira, advogado criminalista e professor da Faculdade Mário Schoenberg. Falei correto? Perfeito, perfeito. Doutor Mário, o senhor viu, então, a prévia do cara que acertou no milhar. Como advogado criminalista, esse cara iria para a cadeia hoje? Como que ficaria a situação dele? Olha, tem vários pontos a serem abordados nesse tema. Fique à vontade. Primeiro ponto que eu abordaria de acordo com a história. Quando ele entrou no caixa eletrônico para ver o saldo, e foi muito bem dito que ele tinha várias dívidas. Ele tinha dívida com a agiota, ele corria o risco de ser preso por falta de pagamento de pensão alimentícia, ele tinha dívida com os amigos. Nesse momento, existe uma coisa no direito penal que chama-se estado de necessidade. O que é o estado de necessidade? Eu tenho dois bens jurídicos tutelados. Eu tenho um bem jurídico tutelado, que seria, teoricamente, um crime de apropriação indébita, que o dinheiro foi depositado de forma errônea na conta dele, e ele iria se apropriar desse dinheiro. Então, eu tenho esse bem jurídico. E tem um outro bem jurídico tutelado, que é a liberdade dele, porque ele corria o risco de ser preso em razão da falta de pagamento de pensão alimentícia, que a própria vida dele poderia estar correndo risco em razão da dívida com a agiota, que nós sabemos que você dever para a agiota, a forma de cobrança é muito diferente do que na área civil. Eles usam da violência para receber aquele dinheiro que é pedido. Como eu tenho dois bens jurídicos tutelados, ele fez a opção por um. Ele fez a opção, no primeiro momento, da liberdade dele. E ele paga a pensão alimentícia. Nessa questão de estado de necessidade, nesse momento, estaria descaracterizado qualquer crime, porque o artigo 23 do Código Penal, no inciso 1, diz que o estado de necessidade é uma excludente da ilicitude. Não há crime quem age em estado de necessidade. O que ele deveria demonstrar é esse estado de... O grande problema o restante da história é que ele passa também a usar uma quantia excedente, que aí não sabe aonde é que ele gasta esses valores. Realmente. No direito penal também existe uma coisa chamada sequestro. O que é sequestro de bens? Todo bem adquirido com proveito do crime, então se ficasse provado que ele agiu no crime de apropriação indébita, todo bem que ele adquiriu com proveito do crime, com dinheiro que não era dele, seria sequestrado para ressarcir o prejuízo da vítima. Iria para o banco. É uma ordem judicial que sequestra todos os bens que ele tinha. Nesse momento, todos os bens adquiridos com o produto do crime. Se não tivesse mais nada do produto do crime, poderia entrar com um pedido de arresto. O que é o arresto no processo penal? Todo bem adquirido de forma lícita seria arrestado também para garantir o pagamento da dívida. Então, tudo que ele adquiriu com produto do crime, sequestro. O que ele adquiriu de forma lícita, ele poderia ter arrestado para garantir o pagamento e a devolução dessa quantia que ele devia para o banco. Então, Meu Deus! Nós perdemos um pouco, doutor Mário. Pois não, doutora Sônia. Doutora nada, doutor Mário. Vocês são doutores, ex-doutores. Não. Inclusive, doutor Mário, eu nem citei aqui para os nossos internautas, o senhor foi um dos advogados da Suzane Richthofen, né? Foi sim. Foi o que fiz o júri da Suzane Richthofen. Mas, nesse momento em que eu aceitei o seu convite para participar da live, é porque eu aceitei como... Então, eu não sou doutor nada, eu sou só Mário Sérgio, o amigo que está participando da sua live. E eu fico super feliz de ter um amigo desses.
Muito obrigada, doutor Mário. Que graça vocês, que graça. O Doutor prazer... Mário, Pois não. dos anos 90 para cá, o que mudou nessa legislação? Então, a legislação... Principalmente a legislação bancária. Esse é a grande questão. Nessa questão do depósito feito de forma errônea, continua sendo capitulado no mesmo crime, que é o crime de apropriação indébita. Nessa circunstância, eu coloco também em dúvida, porque existe a objetividade jurídica tutelada, que é, primeira coisa, o patrimônio, porque é um crime contra o patrimônio. Num segundo momento, tem o elemento subjetivo do tipo. O que é o elemento subjetivo? O dolo. Ele se apropriar de forma dolosa. Quando o banco deposita o dinheiro na conta dele, não foi ele que se apropriou. O banco depositou de forma errada. Inclusive, se nós fizermos um estudo, poucos bancos, porque hoje, como a própria Tânia, vou chamar de Tânia, que é minha amiga, foi professora comigo em várias faculdades, me levou para dar aula em várias faculdades em que ela era coordenadora, foi uma honra muito grande para mim ser amigo da Tânia. Nessa questão do elemento subjetivo, nós vamos ver que os bancos hoje em dia, mesmo nesses depósitos realizados de forma irregular nas contas das pessoas, eles não têm entrado na área penal. Não entram na área penal. Até uma forma que é bem interessante, eu acho que os bancos não têm um interesse em divulgar esses fatos, até para que os próprios correntistas que fazem transferência não coloquem em dúvida a credibilidade da instituição financeira. Porque quando você percebe que começa a transferir dinheiro errado da conta, você fala, opa, pera, se eles estão aplicando o meu dinheiro e amanhã ou depois aplicam na conta de uma pessoa errada e esse dinheiro desaparece, eu corro o risco de perder a minha quantia. Então, acaba não divulgando, não indo para a área penal. E veja como também é interessante, esse crime de apropriação indébita, nesse caso específico, porque não era um depósito necessário, ele não era funcionário do banco, ele ficaria no caput. Ficando no caput do artigo 168, que fala da apropriação indébita, a pena vai de 1 ano a 4 anos. Toda pena igual ou inferior a 1 ano, a pena mínima combinada, igual ou inferior a 1 ano, é considerado como um crime de menor potencial ofensivo. Como crime de menor potencial ofensivo, ele teria direito a uma proposta de suspensão condicional do processo. Ele iria ter que preencher alguns requisitos estabelecidos pelo juiz e o processo ficaria suspenso. Um dos requisitos é indenizar o prejuízo causado à vítima, no artigo 89 da Lei 9.099/95. Nesse caso específico, a lei é clara, ou demonstrar a impossibilidade de fazê-lo. Quando eu demonstro que eu não tenho a possibilidade de fazer, vai extinguir a punibilidade. Ele se transforma num ilícito civil e não mais num ilícito penal. Então, e o ilícito civil não tem uma pena de prisão? Não. Ou ela pode... Não tem? Não, no civil não. Como que funciona isso? No ilícito civil, ele vai simplesmente cobrar, porque a Constituição Federal só permite a prisão naqueles casos que estão previstos em lei. E, nesse caso, a prisão por dívida não está prevista em lei. Não existe prisão por dívida. Antigamente, tinha, veja, ainda o caso que é da prisão por falta de pagamento de pensão alimentícia. Hoje em dia, na pandemia, essa prisão por falta de pagamento de pensão alimentícia está convertida em prisão domiciliar. A pessoa fica presa em casa, não está nem indo para um presídio, nesse período de pandemia. Então, e para o crime de apropriação indébita, em que a pena mínima é de 1 ano e a pena máxima é de 4, o artigo 33 do Código Penal estabelece que para esses crimes em que a pena não seja superior a 4 anos, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser aberto, seria primário de bons antecedentes. Então, mesmo que tivesse um processo criminal, veja, primeiro, ele teria a possibilidade de aceitar a suspensão condicional do processo. Aceitando a proposta de suspensão condicional do processo, o processo ficaria suspenso,
Ao final desse período de provas, ele cumprindo com o período de provas, extingue a punibilidade como se esse processo nunca tivesse existido. Extingue a Meu Deus! Ele continua primário, de bons antecedentes, porque ele cumpriu com os requisitos. Dentre esses requisitos, tem o que é da obrigatória de ressarcir o prejuízo causado à vítima, mas também dá a possibilidade de demonstrar a impossibilidade de fazê-lo. E, com certeza, absoluta, ele iria demonstrar a impossibilidade de fazê-lo. Nesses casos, eu, se fosse o advogado dele, entraria, inclusive, com uma ação de consignação em juízo, dizendo o seguinte: eu quero pagar, mas eu só posso pagar do que eu tenho desse dinheiro ao valor X, ou em tantas parcelas como o próprio banco aceitou. A partir do momento em que o banco aceitou essa proposta dele, sem entrar com a ação penal, sem entrar na área civil, no processo penal, acabou. Ele não tem mais possibilidade de instaurar um inquérito policial, porque quando ele aceita o parcelamento, deixou de ser um ilícito penal e passou a ser um ilícito civil. Não pode Não estar na área penal, porque não tem mais apropriação indébita, transformou num financiamento. E se ele de amanhã ou depois deixasse de pagar esses R$ 50 por mês, executa, mas não pode mais ser processado criminalmente. Nossa! No caso de morte, essa dívida ela é passada para os herdeiros ou ela morre ali com ele? Não. A dívida só vai ser passada para os herdeiros na proporção dos bens que ele deixar aos herdeiros. Se ele não tinha bem nenhum, essa dívida e morreu. Ninguém vai pagar mais. Puxa vida, que coisa! Não, o direito, ele é apaixonante. Sim, com É certeza. uma coisa fantástica. Mas Fantástica. não tem a menor sombra de dúvida que, no primeiro momento, em razão das dívidas que ele tinha, a arguição de estado de necessidade seria... Se ele tivesse parado por aí, paguei todas as dívidas, só paguei as dívidas, um estado de necessidade seria perfeitamente encaixado na tese de defesa dele, porque ele tinha os bens jurídicos tutelados, escolheu por um, fez a opção por um, para pagar as dívidas e não correr risco de ser preso ou até mesmo da vida dele. Não teria crime nenhum. Seria simplesmente um ilícito civil, para discutir na esfera civil e não na esfera penal. Ali acabaria com toda a possibilidade dele ser processado. E não, com essa pena que é aplicada para esse crime, ele não seria preso de forma nenhuma, porque até na pena máxima aplicada de 4 anos, o regime seria aberto, não seria regime fechado. Não seria. Puxa vida. Gente, é demais. É demais. E o senhor falando sobre o caso com tanta propriedade é empolgante. É uma coisa assim. Que coisa fantástica é essa? Parece o crime perfeito. Aquela coisa. O direito é muito bonito porque ele não é uma ciência exata. Por não ser uma ciência exata, cada um vai dar a sua interpretação para o É verdade. correto. E essa interpretação que é o apaixonante do direito. Porque você consegue encontrar... às vezes as pessoas perguntam, nesse caso não tem uma defesa. Tudo tem uma defesa. Tudo existe um motivo. E essa motivação é que você vai conseguir montar uma defesa. Nesse caso concreto, eu não teria a menor sombra de dúvida que, no primeiro momento, ele agiu em estado de necessidade. Estado de necessidade, não há crime. Está no artigo 23 do Código Penal. Vocês são demais, viu? Doutor Mário, eu quero agradecer a sua participação. Eu espero que muitos alunos de vocês entraram e acompanharam a live com a gente. Pena que eles não participaram fazendo perguntas, mas também com 2 professores desse quilate, eu acho que não tinha muita dúvida, não. Eu quero agradecer ao doutor Mário. Não faltará oportunidade para que os alunos possam participar, fazer perguntas, porque foi um grande prazer e sempre que precisar, até eu costumo dizer que todo pedido da Tânia, para mim, não é um pedido, é uma ordem. E estou sempre aqui para cumprir as ordens.
Doutor Mário, eu é que agradeço por abrilhantar a nossa live. Senhora Tânia, muito, muito obrigada. E pode ter certeza, eu vou chamá-lo sim. Muito obrigada, doutor Mário. Obrigada pela sua participação. Um grande abraço. Prazer enorme em conhecê-lo. Eu é que agradeço, estou sempre à disposição e será um prazer poder atender o seu pedido.